melhor atendimento e qualidade, oferecendo a você a palavra de poder e liberdade, de alegria e muita paz, com preços especiais. O Shopping da Bíblia e você, opções na escolha. O Shopping da Bíblia, caminhando pro futuro com você. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Você encontra Shopping da Bíblia em 2 endereços. Na Avenida Washington Soares, números 3.823, na Água Fria. Conheça também o novo Shopping da Bíblia em Messejana, na Avenida Mendes Sá, 617. Ligue 3278-7138 ou acesse shoppingdabiblia.com.br. Shopping da Bíblia, uma loja missionária. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Agnus, vestindo com elegância, ternos com corte italiano e tecidos importados especiais, blazer, calças, camisas sociais em todos os tamanhos. Agnus, a roupa do crente elegante. Aceitamos todos os cartões de crédito. Desconto especial para pastores. Agnus, Avenida Washington Soares, 3823, 6 Bocas. Assembleia de Deus Cristo Salva. Participe dos nossos cultos e venha louvar ao Senhor. Segunda, Vitória, às 19 horas. Quarta, Família, às 19 horas. Sexta, Cura e Libertação, às 19 horas. Sábado, Jovens, às 19 horas. Domingo, Salvação, às 18 horas. Nossos endereços: Messejana, Rua Mendes Sá 617, Palpina, Rua Beatriz Gurgel 1018, na Rua do Upa. Curió, Rua Pedestre J, número 57, Jardim das Oliveiras, Rua Desembargador Jucá Filho, número 109, São Cristóvão. E em Mossoró, Avenida Maranhão 355, Bom Jardim. Bom dia, a paz do Senhor, aqui é o Bispo Márcio Monteiro. Você vai agora ouvir uma mensagem gloriosa da Palavra de Deus. De segunda a sexta-feira, de 7 às 8 da manhã, estamos aqui com estas mensagens que você todos os dias pode aprender mais e mais da Palavra do Senhor. E aos sábados, de 10 a meio-dia. Esteja conosco aqui na Rádio 101.3, diariamente, nesta programação da Assembleia de Deus Cristo Salva. Deus abençoe. Fique agora com essa mensagem. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Miqueias capítulo 6. Ouvi agora, versículo 1. Miqueias capítulo 6, versículo 1. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouça os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo e com quem? Israel, e entrará em juízo. Grife aí. Não está dizendo que ele vai entrar em juízo com a igreja, vai? Não, ele vai entrar em juízo com Israel. Porque o texto é muito claro, diz assim, ó: o Senhor, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Porque meu povo, que tenho eu feito com vocês, e com que te enfadei, responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão, e te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Então eles tiveram Moisés, tiveram Arão, tiveram Miriam, sim ou não? Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, o rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor? Com que me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei ante o Deus excelso?
Virei perante ele com holocaustos e com bezerros de um ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão e o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames o quê? A misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala ao meu coração e me ensina a tua palavra. Diga em nome de Jesus. Pode sentar. Irmãos, vamos nos apresentar a Deus como igreja lavada, remida, regenerada, sim ou não? Mas existe uma coisa que nós temos que conhecer, é que todos nós, todos, indistintamente, todos nós, somos privilegiados em função de que Israel endureceu o coração contra Deus. E porque Israel endureceu o coração contra Deus, nós, gentios, nós que éramos povos pagãos, amém? Nós fomos agraciados, segundo Paulo fala na carta aos Romanos, nós fomos agraciados, e o Senhor nos deu a oportunidade de nos tornarmos a igreja, de nos tornarmos corpo de Cristo, de sermos salvos, de sermos lavados pelo sangue de Jesus, amém? Então Ele nos deu a oportunidade, mas a oportunidade, gente, quando bate na porta, o que é que você tem que fazer? Abri-la. Você não pode fechar a porta para a oportunidade. Infelizmente, muitas pessoas, elas fecham a porta para a oportunidade. Às vezes, por pura ignorância, né? Às vezes, elas não entendem que estão perdendo algo muito precioso. Às vezes também por negligência. Muitas vezes porque não estão apercebidos. De um jeito ou de outro, tem muita gente perdendo as oportunidades. Mas a maior oportunidade, essa que você não pode perder, mas que por muitas vezes você não tem meditado nela, não tem atentado para ela e não tem conhecido sobre ela, você tem perdido a oportunidade de ser salvo. A oportunidade de ser salvo é a maior oportunidade. Quando o Senhor fala aqui, através do profeta Miqueias, ele diz que há uma contenda, veja só, há uma contenda, uma controvérsia entre Deus e o seu povo Israel, e que esse povo será levado a juízo. E claro e evidente, que quando o Senhor fala aqui, ele já tinha falado lá em Isaías 1, quando ele diz lá em Isaías 1:2, ó: ouvi, ó céus, presta atenção, ó terra, eis que assim diz o Senhor, criei filhos e os fiz desenvolver, todavia eles se revoltaram contra a minha pessoa. O boi reconhece o seu dono, o jumento conhece o local onde o seu senhor costuma depositar o alimento diário, contudo Israel não deseja me compreender. O meu povo, o meu próprio povo, não age com sabedoria. E aí o Senhor fala com eles, asperamente diz assim, ó: ah, que tristeza, nação pecadora, povo carregado de malignidade, raça de perversos, filhos que amam a corrupção. Eis que abandonaram o Eterno, desprezaram o Santíssimo de Israel e afastaram-se do Senhor. Onde mais podereis ser castigados e feridos, vós que perseverais no pecado? Porque insistis na rebeldia, de fato, toda a cabeça está em chagas e o coração tomado pelo sofrimento. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça não existe nada são, somente machucados, vergões, ferimentos, sangrando, e não foram limpos nem atados, tampouco tratados com azeite. A vossa terra está desolada e as vossas cidades foram completamente arrasadas pelo fogo. Os estrangeiros estão devorando os vossos campos sem piedade, e diante dos vossos olhos é a desolação com a devastação que os pagãos costumam causar. Então veja, Deus já estava tratando com Israel, mostrando e pesando a mão. Davi, ele disse: Senhor, enquanto eu escondi o meu pecado,
a tua mão pesava sobre mim. Confessei-te o meu pecado e a minha transgressão deixei. Amém? Porque a minha vida estava como uma sequidão de estio. Olha só como Davi fala. Daniel no 9, ele começa todo o capítulo 9 falando com Deus e dizendo: Senhor, perdoe o seu povo, perdoe a mim, perdoe o seu povo, porque a nós só pertence o corá de vergonha pelas obras que praticamos. Então Daniel está falando do povo de Israel, e ele orava 3 vezes ao dia dizendo que Israel estava em pecado, que Israel estava em pecado, que Israel estava em pecado. E gente, aqui pelo profeta Isaías e também pelo profeta Miqueias, o Senhor também fala, e fala pelo profeta Joel no capítulo 2 e no capítulo 3, ele fala a esse povo de Israel. Na verdade, se você for olhar do Gênesis até Malaquias, tudo que está escrito foi para Israel, não foi para a igreja. Eram sombras das coisas que viriam, tudo aponta para Cristo, mas tudo é para Israel, para que Israel se convertesse ao Messias que viria, amém? Mas Israel, que teve a lei, que teve os profetas, que teve os patriarcas, que teve os sacerdotes, que teve o culto levítico, que teve sacrifício de animais, que teve sacrifício de tudo, Israel não se converteu a Deus, continuou na prática do pecado. Então, abra aí em Romanos capítulo 11, por favor. Pergunto, pois, disse o apóstolo Paulo, ele fala sobre o futuro de Israel, e diz assim: pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, disse Paulo, da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Amém? Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Essa foi a atitude de Israel para com os homens profetas de Deus. Tanto é que quando Jesus foi chegando em Jerusalém, Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, a ti enviei tantos profetas, e a todos eles tu mataste. E aí no verso 4 diz, que lhes disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Já não é mais pela lei, agora o remanescente é pela graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. No contrário, a graça já não é graça. Do contrário. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu, olha só, espírito de entorpecimento, olhos para não ver, e ouvidos para não o quê? Ouvir, até o dia de hoje. Quem sabe que até o dia de hoje, o judeu não crê em Jesus. Até o dia de hoje eles não se converteram. Eles estão numa guerra aí agora com os países árabes, né? E essa guerra está escrito na Bíblia. É a guerra de Gog e Magog, lá em Ezequiel 38 e 39, que tinha que acontecer na época da vinda de Jesus. Na época do arrebatamento da igreja, tinha que acontecer essa guerra. E ela está acontecendo agora. Então a igreja tem que estar com sinal vermelho, sinal alerta, né? Veja. Ele fala aqui o seguinte, olha só, que Deus entorpeceu, deu a eles o espírito de entorpecimento. O que quer dizer isso? Que eles não estão percebendo. Jesus veio e eles não viram, nem ouviram, nem sentiram, porque o Senhor diz, se eles vissem com os olhos, ouvissem com os ouvidos, e sentissem no coração, eu os curaria. Que cura é essa? Da doença que Isaías falou no capítulo 1, das chagas do pecado do pé à cabeça, amém? Então se eles ouvissem com os ouvidos, vissem com os olhos o que Jesus fez na cruz, eles seriam curados, mas eles não quiseram ver, e nem poderiam ver. Olha o que diz aqui, e diz Davi,
torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escurece-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvados às suas costas. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Então, porque Israel transgrediu, veio salvação para nós, gentios. Amém ou não amém? Você só está aqui agora, sendo alvo da palavra da graça em Cristo Jesus, porque Israel endureceu o coração, porque Israel não quis. E o fato de Israel não ter querido, dá a gente a oportunidade da salvação. Guarde primeiro a informação de hoje. Aí vem, ó. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, verso 12, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua, o quê? Plenitude. Vai vir plenitude para Israel? Vai. Mas vai ter que se cumprir primeiro, vão ter que se cumprir 3 dias de anos. Sabe o que são 3 dias de anos? Está lá em Oséias capítulo 6, versículo 1 e 2, quando fala assim, ó, que há uma discussão, assim como Miqueias falou, entre Deus e Israel, e Deus vai abater Israel por 2 dias, mas ao 3º dia o Senhor vai se reconciliar com Israel, amém? E se você ler a carta de 2 Pedro capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, diz o seguinte, ó, um dia para Deus são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então 2 dias em que o Senhor, ele rompe com Israel, mas no 3º dia, olha, 2000 anos da graça, amém? E no 3º dia, que é o 3º milênio, Jesus vai vir no final dos 7 anos da grande tribulação, ele vai vir para quê? Para unir Israel a ele novamente. Então Jesus vai reinar 1000 anos na terra e Israel vai estar com Cristo, amém? Assim como os santos anjos, assim como a igreja, que foi arrebatada e voltará com o Senhor. Agora imagine você, aqui está dizendo, que porque Israel rejeitou o Senhor, nós tivemos a oportunidade da graça. Foram 2 dias que foram dados, 2000 anos. Você sabia que no calendário judaico e no calendário romano, esse período já está no fim? Para dizer a verdade, no romano já até passou. No judaico é que está quase isso ou já. E aí você diz, por quê? Porque o calendário, o ano judaico tem 360 dias. E o ano romano tem 365 dias, gente. Nós estamos em 2000 e quê? Em 23. Então, pelo calendário romano, veja só, nós já estamos com mais de 2000 anos, sim ou não? Só que a história da igreja, a gente entende que Jesus, ele morreu exatamente lá pelo ano 14 DC, 14 depois de Cristo, tá? No calendário romano, o correto mesmo é que ele morreu no ano 14 e ressuscitou nesse período. Então veja, nós contamos o período da graça a partir de Jesus, sim ou não? Então lá no ano 14, se a gente tiver certo que foi no ano 14, se você abater 14 anos de 2023, são 2007 anos, não é isso? Aliás, são 2007 anos, exatamente, quase 7, né? 2006, já passou dos 2000 no calendário romano. E no calendário judeu, se você admitir que são 5 dias só de diferença de anos, provavelmente já fechou também. O que é que isso nos traz de informação? Que a oportunidade de 2 dias que ele dá aos gentios está acabando. Ou seja, é o fechamento do tempo da graça. Bispo, e o que é que isso importa para mim, que sou igreja e não sou Israel? Tudo. Eu acabei de dizer para você que, por causa da transgressão de Israel, a salvação veio para os gentios, que somos nós, versículo 11 e 12.
Então você tem aí 2000 anos de graça manifesta aos gentios. Quem são os gentios? Eram os chamados povos pagãos, eram aqueles que viviam, sabe, na esbórnia. Sabe por que você tem tanto problema de receber Jesus como Senhor e Salvador e viver o Evangelho segundo a sã doutrina? Porque a sua origem é pagã, como a minha. Nós somos povos gentios, nós somos de origem pagã, nós não estávamos destinados para o céu. Mas aprove a Deus, por meio de Cristo, trazer sobre nós a graça salvífica, amém? Então, qual é a grande luta hoje? Lá em Gálatas 5 diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, não é assim? A luta contra o pecado é porque nossa origem pagã nos leva, nos remete a atos, a esbórnias, a promiscuidade, a fornicação, ao adultério, a tudo de ruim. E quando nós recebemos a palavra da graça, através do discernimento do Espírito, porque Israel não consegue nem ouvir, nem ver e nem sentir, mas você que é gentil, você tem um chamado para ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e se converter no seu coração. E a Bíblia diz que quem confessar com a sua boca e crer no seu coração para a justiça, será salvo. Amém ou não amém? Então é você que é gentil, você tem que aproveitar, porque você está tendo a oportunidade e você está tendo o entendimento. Veja, ele trouxe para nós o Espírito da graça. Jesus disse: eu vou, mas vos enviarei o Espírito Consolador. Ele vos convencerá do pecado, do juízo e da justiça. Então você pode entender, você pode ver e você pode ouvir. A questão é, você quer? Deixa eu falar mais com você aqui, olha o que diz no 13. Dirijo-me a vós outros, disse Paulo, que sois gentios, somos nós. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles, ou seja, os judeus. Paulo via que era difícil salvar judeu, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Agora presta atenção. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, está falando de Israel, que os ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, nós, gentios, oliveira brava, olha só, ele quebrou os ramos lá da oliveira, da original, daquela que é, sabe, a salvação de todos. Ele quebrou os ramos de lá, que eram Israel, ele arrancou alguns ramos de lá, e ele colocou, olha só, ramos da oliveira brava. Diz assim, ó: se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste o quê? Participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Pode ter certeza, isso não é motivo de glória para você. Você só está aqui porque o Senhor arrancou os ramos da oliveira, arrancou os ramos da oliveira brava, pegou você, oliveira brava, e enxertou na oliveira. Amém? Ele está te dando uma oportunidade de ser enxertado para a vida eterna. Mas isso não é motivo de você dizer: ah, Israel, povo doido, não quer saber de Deus, né? Um bando de maluco. Não, eles são povo de Deus. Só que eles não estão podendo ver, nem ouvir e nem sentir, porque aprove a Deus dar tempo para os gentios se converterem. Amém? Bispo, mas Deus nunca fez isso por eles. Gente, a gente leu aqui. Eles tiveram os profetas e mataram.
Eles tiveram Moisés, não tiveram? Eles tiveram Arão, eles tiveram Miriam, e eles tiveram todos os sacerdotes, e tiveram os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, eles tiveram tudo. Eles saíram do Egito com mão forte, Deus os tirou com 10 pragas, Deus provou que era Deus no meio do deserto com eles também. Então eles tiveram tudo, mas não se converteram, foram rebeldes, não reconheceram o Senhor. Por isso, Deus os entregou a juízo. Então você leu lá em Miqueias, capítulo 6, preste bem atenção, que Deus os entregou para juízo, sim ou não? Agora, o Senhor veio e arrancou você que era bravo e colocou na oliveira brava, na oliveira genuína. E ele diz aqui, ó: bem, pela sua incredulidade eles foram quebrados, tu, porém, mediante a fé, estás firme, enxertado. Não te ensoberbeça, mas teme. Por quê? Porque se Deus não poupou os ramos naturais e arrancou, também não te poupará, você que foi enxertado. Ora, você foi enxertado pela graça, você nem era para ser salvo. Aí ele vai e arranca os originais e coloca a gente lá no lugar. Isso é amor demais, não é não? Ele faz isso para nos dar a oportunidade de salvação. Você não pode brincar com isso. E aqui ele diz, porque se Deus nem poupou os ramos naturais, quanto mais ele poupará aqueles que foram enxertados. Aí fica lá o ramo da oliveira brava, que somos nós. Escute isso. Ramo de oliveira brava, nem era para estar enxertado ali na oliveira verdadeira, não era o nosso lugar, mas o Senhor quebrou os ramos da original, da natural, para colocar de uma forma sobrenatural, porque naturalmente isso era impossível, mas sobrenaturalmente Ele fez, amém? Dando a nós a oportunidade. E aqui diz: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, doutra sorte, também tu serás cortado, como foram cortados os ramos naturais, que rejeitaram o Senhor. Versículo 23, eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que não são ramos, aqueles que são ramos naturais. Está falando que Israel pode e vai ser enxertado novamente, só que isso vai acontecer depois do juízo. Aí veja, verso 25 diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E o que é a plenitude? Plenitude é uma coisa que é completa. Sabe o que é que o Senhor está esperando? Que os gentios sejam completamente trabalhados. E isso já está acontecendo, porque foram 2 dias, 2000 anos, para que os gentios chegassem à plenitude. Então Deus tinha que falar com todos eles, e falou através dos pastores, da igreja primitiva, da igreja medieval e agora da igreja contemporânea. O que é que você tem que prestar atenção? É que o juízo que foi ordenado por Deus pelo profeta Miqueias a Israel, não é para nós. Se nós, ramos de uma oliveira brava, enxertado na oliveira boa, não formos rebeldes como foi rebelde Israel. Está entendendo ou não? Se você for agir igual Israel agiu, inconsequentemente, impertinentemente, indolentemente, simplesmente deixando Deus para lá, vivendo do seu próprio jeito, da sua maneira, sem se converter verdadeiramente ao Senhor, a Bíblia diz que quem não poupou
aqueles ramos naturais, também não poupará aqueles que foram enxertados. Quem está entendendo o que eu estou falando, levanta a mão. Amém? Então presta atenção nisso. Caminhe comigo aí, volte em Romanos 8. A Bíblia diz que não há mais condenação para quem está em Cristo, mas você tem que estar em Cristo. Estar em Cristo não é só estar aqui na igreja, é estar firmado na sã doutrina, é congregar, é ser corpo de Cristo de verdade, é receber o Evangelho e praticar o Evangelho. Amém? Veja aí, Romanos capítulo 8 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Você crê nisso? Sim ou não? Crê mesmo? Se você crê que não há mais condenação, você tem que entender que não há mais condenação para quem está em Cristo. E aí, eu quero que você caminhe comigo, por favor, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 16 e 17. Vamos para lá. Verso 16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Isso está lá em 1 Coríntios 15 também, gente. Fala do arrebatamento. Ele fala aqui com a igreja, não é com Israel. Paulo está falando com os gentios aqui. Ele está falando aos tessalônicos, povo gentil. Naquele outro texto ele falava aos romanos, também povo gentil. Lá em Coríntios 15 ele fala aos coríntios, também povo gentil, povo grego. E aqui ele está falando com você, gentil também. Amém? E ele está dizendo que ao ressoar da trombeta, dada a palavra de ordem, nós seremos arrebatados. Ah, bispo, mas eu ouvi dizer que vai vir aí a grande tribulação. Vai, mas ela não é para aquele que já está justificado por Cristo. Ela não é para aqueles que que estão, em Cristo Jesus. O problema é que muita gente pensa assim: eu levantei minha mão já, eu já aceitei Jesus, eu já fui lá na frente, então eu estou salvo, não estou? Não, pior que não. Não é assim que funciona. Naquilo que você está falando, Deus quer ver dentro de você. Amém? Então veja só, aqui diz que vai ser arrebatado. Em Romanos 8 diz que já não há mais condenação para quem está em Cristo. Em Romanos 11 diz que nós gentios recebemos a palavra da salvação e a oportunidade de vida eterna, porque os judeus, o povo de Israel, vai entrar em juízo. E Deus, sabendo que eles iam entrar em juízo por causa deles mesmos, por causa da transgressão deles, Deus deu a eles espírito de quem não sente, de indolência, e deu a eles um ouvido de surdo, e deu a eles olhos de cegos, ou seja, nem enxergam, nem ouvem, nem sentem, para dar a você plenitude, para dar a você e a mim, gentil, oportunidade de salvação. Você que é apenas um ramo de uma oliveira brava, o Senhor faz algo sobrenatural, Ele arranca de uma coisa brava e coloca em uma oliveira boa. Mas para Ele colocar você dali para cá, Ele tem que arrancar os ramos da oliveira boa, que é Israel, e dar oportunidade os da oliveira brava a ficarem enxertados lá. E Ele diz assim para você: se você não entendeu, o mesmo Deus que arrancou os ramos da oliveira boa, vai arrancar você também, que foi enxertado lá, se você tiver a mesma atitude daqueles ramos, que não quiseram o Senhor, que não quiseram ouvir Deus, nem a palavra, nem o Espírito. É isso que ele está dizendo, é isso que Paulo está falando. Então, diante disso aqui,
Veja, por favor, 1 Tessalonicenses 5. Você sabe disso? Não, né? Pois é. E aí tudo coaduna para que haja um só líder mundial. Aí você vê que ele diz: quando gritarem paz e segurança, vai vir sobre eles repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então não tem como escapar. Quando a mulher está grávida, ela consegue escapar de dar à luz? Não consegue, né? Ela sente a dor, sente a dor, sente a dor, e a dor vai aumentando, não vai? Vai. Até chegar o dia dela parir, ela tem que sentir mais dor e mais dor. As contrações vão aumentando. Você está notando que o mundo está piorando, sim ou não? Que tudo está estranho? Será que é só eu ou você está tendo discernimento? Que a coisa está feia, hein? E está piorando mais, não está? As dores estão aumentando, a sociedade não está ficando mais sofrida? Isso é porque as dores de parto estão aumentando. Olha, gente, sábado, hoje é domingo, sábado e sexta-feira, somados, morreram mais de 10 mil pessoas só na guerra entre Israel e o Hamas. Aqui no Brasil teve muita mortandade também, ali em São Paulo e no Rio. As facções lá, né? E aqui em Fortaleza também, não para. E é no mundo todo. Um marido que se dizia até pastor, matou a esposa cantora. Você ouviu dizer isso? Não. Olha que maldade, que ruindade. Mas isso são as dores de parto. Isso teria que acontecer. A Bíblia diz: ai daquele por quem vier o escândalo. Mas é inevitável que venha. Então escândalos iriam acontecer, surgir. E o que é que nós temos que saber? Nós, gentios que nos convertemos a Cristo, que nós temos que estar enxertados na oliveira e firmados lá. Amém? Porque nós tivemos a oportunidade, não podemos agora voltar para trás, como a mulher de Ló. E ele diz aqui, ó, eu li em Miqueias que virá juízo sobre Israel, mas agora eu vou ler o que vai acontecer com a igreja, quem tiver em Cristo, hein? Veja, verso 4: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos de quê? Da luz, e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos o quê? Sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Por quê? Olha que coisa linda, olha que palavra abençoada, porque Deus não nos destinou para a ira. Então vai vir juízo? Vai, mas não para aquele que está em Cristo. Porque como eu disse lá em Romanos 8, já não há mais condenação para quem está em Cristo. Você está em Cristo ou não? Você pode ter entrado pela porta da igreja hoje, e entrou até pela porta da religião dizendo: eu sou evangélico, eu já não sou mais isso ou aquilo outro, eu sou evangélico. Mas você entrou pela porta do reino? Sabe, tem uma parábola que um rapaz estava lá nas bodas, na festa do rei, e todo mundo tinha que estar com uma vestimenta, e ele estava com outra. E quando o rei saiu e viu todos os seus convidados às mesas, ele disse àquele homem: amigo, quem foi que te deixou entrar aqui com essas vestes? Como você entrou aqui? E aquele homem ficou calado, porque ele sabia que tinha sido identificado, porque ele não estava com as vestes de núpcias. Então você pode até entrar no banquete pensando que vai ficar nele, mas se você não for revestido das vestes, você vai ser lançado fora. Porque naquela hora o rei disse: prendam-o, amarrem-no e lancem-no nas trevas, onde há fogo e ranger de dente. Por que o rei fez isso? Porque todos tinham que estar revestidos das vestes nupciais. Você entende isso?
Lá em Gálatas 3, 26 a 29, diz que todo aquele que está em Cristo, está revestido de Cristo. Então a nossa vestimenta para a salvação é Cristo em nós. Jesus disse: se vós estiverdes em mim e eu estiver em vós, então pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém? Então você tem que estar nele e ele em você. Se você acha que está nele e nem sabe se ele está em você, como é que você pode dizer que está salvo? Como é que você sabe que está com a veste nupcial ou não? É só você tomar aquele chazinho, não sei se tem na sua casa, semente de simancol, tem? Tem ou não tem? Lá em casa tem, eu tomo todo dia. Eu tomo todo dia, tomo 4, 5 vezes por dia, às vezes eu passo dos limites. Minha mulher diz: meu filho, para com isso. Eu disse: não, faz mais que eu quero tomar mais. Porque, sabe, é muito ruim você estar nessa vida e não se mancar que só vai para o céu quem for puro, amém? Quem for santo, quem for regenerado. Então eu quero me mancar toda hora e dizer: espera aí, eu sou um miserável pecador que preciso me converter. Todo dia, toda hora e cada instante. E servir o Senhor com muito mais força do que antes. Porque a ira não foi destinada para nós, amém? Mas para alcançar, nós fomos destinados, olha só, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você está com o nosso Senhor Jesus Cristo de verdade, você alcançou salvação da ira. E a ira é o juízo que virá sobre Israel e sobre todo esse planeta. Jesus falou em Mateus 24 que nunca houve nem jamais haverá tamanha tribulação como nesses dias. Você quer ser arrebatado? Sim ou não? Quer? Ou não quer? Quer mesmo? Então você vai ter que tomar o chazinho que eu tomo todo instante, toda hora. Você tem que se tocar. Que você está proselitado por religiões, mas você não está convertido a Cristo, à palavra e ao Espírito. O que adianta se tornar um prosélito? Olha, você tem que prestar atenção que Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é um não, Ele é o. E você está brincando com a salvação quando você acha que só pisar nos átrios resolve sua vida. Isaías 1 diz assim: quem vos falou que só em pisar nos átrios está resolvido o problema meu com você? Deus falou isso para Israel. Tem gente que diz: não, se eu for para a igreja vai dar tudo certo, né? Só eu estar lá, Deus já entende que eu estou lá, né, Senhor? Tu sabe que eu estou aqui. Ô, Senhor, tudo bom? Não. Você pisou nos átrios, para quê? Para que você veio? Qual o motivo você está aqui? Você já pensou? Ah, se você veio só sentar aí e pegar o ar-condicionado, nem é tão bom aqui o ar-condicionado. A gente precisa gastar mais dinheiro com o ar-condicionado aqui na igreja. O que é que você veio fazer mesmo aqui? Mais uma igreja? Mais uma religião? Mais um momento religioso? Perdeu tempo. O que você veio fazer aqui, você tem que sair daqui tendo realizado o que você veio fazer. Se você nem sabe o que veio fazer, você está muito mal. Mas já que você não sabe, eu vou te dizer. Você veio aqui para uma oportunidade que Deus tirou de Israel e deu para você, de ser salvo, de ser livrado da ira, do juízo que virá. A qualquer momento será dada a ordem, e os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos subiremos aos ares. Sabe, tem 3 céus na Bíblia, ó: esporâneos, mesorâneos e oranos. Esporâneos é o céu que Deus habita, mesorâneos é o espaço, e oranos é o céu que você vê em cima da sua cabeça. A Bíblia diz que ele descerá 2 céus, lá do terceiro, e vai vir até o primeiro nas nuvens receber a igreja, que vai subir. Amém? Você vai subir ou vai ficar? Não responda não, depende do que você veio fazer aqui hoje. Bispo, e como é que eu entendo isso? Se você veio aqui, tomar uma decisão aqui, e amanhã você não fizer nada da sua vida de diferente,
Se você não viver conforme a palavra e conforme o Espírito Santo, você não fez nada aqui hoje. Você entende isso? Deixa o ímpio o seu caminho. Você tem que deixar. Bispo, eu me prostituía, pare de prostituir. Eu bebia, pare de beber. Eu fumava, pare de fumar. Eu usava droga, pare de usar. Eu traía minha mulher, pare de trair. Eu traía o meu marido, pare de trair também. Sabe, eu era imoral, indecente. Pois pare de ser. E eu vou citar a última coisa. Eu prometo que agora eu não falo mais nada. Até a próxima vez. Se Jesus não vier antes. Quem quer ser arrebatado, por favor, levanta a mão. Então eu vou te dar a última informação de hoje. Abra em Levítico capítulo 21. Disse o Senhor, versículo 1, a Moisés: fala aos sacerdotes. Quem crê que quem está em Cristo, além de ser nova criatura, é reino e sacerdócio santo. Então veja como a similaridade de um sacerdócio no antigo também tem tudo a ver com o sacerdócio do novo aqui. Olha só. Disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, ou por seu pai, ou por seu filho, ou por sua filha, e por seu irmão, e também por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, pode contaminar-se. Ele, sendo o homem principal entre o seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria. Não farão calva na sua cabeça, e não cortarão as extremidades da barba, nem ferirão a sua carne. Isso é lá, sacerdócio de Arão. Agora veja: santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão de seu Deus, portanto serão o quê? Santos. Agora vem, ó: não tomarão mulher prostituta ou o quê? Desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo a seu Deus. Amém? Amém? Bispo, o que isso tem a ver comigo? Vou te dizer. Quem crê que Jesus é o sumo sacerdote? Você crê? Ele vai vir buscar a igreja, não vai? Vai. Mas olha só a revelação. Um sacerdote não podia se casar com uma mulher profanada, uma mulher repudiada, uma mulher prostituída, uma mulher não virgem. Aí você diz: estou ferrado. Tá não, calma. O sangue de Jesus te justifica, te regenera, te purifica e te santifica. Amém? Agora presta atenção. Você quer ser arrebatado? Lembre-se que nós somos a noiva do sacerdote. E a noiva do sacerdote tem que estar o quê? Pura. Como uma virgem. E você vive na prática do eu. Como é que você vai estar puro? Por isso que lá em Apocalipse 22 diz: quem está imundo, cometa imundícia ainda. Quem está injusto, ainda faça injustiça. Mas quem está puro, purifique-se mais. E quem é justo, santo, santifique-se mais ainda. Quem entende isso? Então nós temos a promessa e temos que entender que ele não vem buscar qualquer, não. Ele vem buscar aquele que é puro aos seus olhos. E a pureza que nós temos que entender está no sangue de Jesus sobre nós, no sacrifício vicário. Mas Jesus não derrama o sangue dele assim, aleatoriamente, não. Ele só vai derramar sobre aquele que realmente quiser estar com ele por toda a eternidade. Você vai ter que querer servir, vai querer mudar, vai querer ser nova criatura, vai deixar o pecado, e aí o sangue de Jesus te purifica e te justifica. Amém? Do contrário, você está lá dentro da igreja, ele vem e arrebata só os puros, só os justificados, só os santificados, só os que se regeneraram.
você estava naquela teimosia, não, Deus entende, não, vai dar tempo, não, Deus me ama assim, puro e sujo, Ele vai me receber porque Ele me ama. Você receberia na sua cama, na sua vida, alguém sujo, imundo, o tempo todo, sim ou não? Não. Você não quer ninguém imundo do seu lado, você não quer ninguém sujo e impuro. Como é que você acha que Ele vai te receber se você vive na prática da imundície? Então cabe a você tomar o chazinho que eu falei e dizer, se Ele só vai me receber puro, então eu tenho que me purificar, eu tenho que sair do pecado. Entende isso? Lá em Israel não está tendo guerra? Tá, não está? E você sabe qual é a primeira coisa que um país faz com os seus embaixadores? Embaixador é quem representa o país, você sabe disso? A Bíblia diz que a igreja, nós somos embaixadores de Cristo na terra. Quando Israel começou a guerra lá contra o Hamas, o embaixador de Israel, que estava lá em Gaza, foi retirado. Você entende isso? Quando começou a guerra lá da Ucrânia com a Rússia, quem tinha embaixador lá para morrer, tirou de lá. Entende isso ou não? Então, quando você é enviado como embaixador para uma nação, e ali está tendo uma guerra, a sua nação de origem que te enviou, é responsável por você. Foi ela que te enviou. Então ela vai e tira você de lá antes que você morra. E ela não vai deixar você com o seu inimigo. Então, nós somos embaixadores de Cristo se fazemos a obra de Deus. Se você está praticando a obra de Deus, você é embaixador. E você acha que na hora da tribulação, quando o anticristo assumir o mundo e trouxer o escárnio e a destruição sobre todo o planeta, com tudo que vai haver, você acha que o Senhor vai deixar os seus embaixadores aqui na terra? Ele vai tirar tudinho. A igreja vai ser retirada. Eu disse que são 3 coisas para o anticristo aparecer, né? Primeiro é tirar a igreja, tirar os embaixadores. Segunda, está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 e 4 diz, a apostasia da igreja, que é o desvio da igreja, o desvio moral, o desvio ético, o desvio teológico, o desvio doutrinário, e a presença do iníquo, que já está aí. Se é possível que você não veja que esse mundo está horroroso. Essa é a presença do iníquo da terra. Amém, pessoal? Vocês entenderam? Curve a sua cabeça, por favor. Feche os seus olhos. Fale com Deus e diga, Senhor, eu preciso me converter mesmo, porque o negócio vai pegar para mim. O juízo é para Israel. O Senhor me deu a oportunidade de ser livrado do juízo, porque não é para mim, a ira não é para mim que sou igreja. Eu sou gentil e o Senhor deu 2000 anos para os gentios se converterem. Mas em vez de eu me converter e me santificar e me purificar, eu estou na prática da iniquidade. Eu estou fazendo o que qualquer pagão faz, praticando paganismos, praticando pecados, desagradando a Deus. Então, se você reconhece que é um pecador e precisa sair do pecado, não é só você vir aqui na frente, hein? Mas é o primeiro passo. O segundo é que você vai resolutamente servir o Senhor com humildade de coração e com inteireza. Porque a partir de hoje, você tem que dizer não para a vida mundana, sair do pecado e servir a Deus de verdade. Amém? Com compromisso. Porque se você não tiver compromisso com Ele, Ele também não vai ter com você. Então agora, eu quero chamar você, que está aí sentado, sabe que vai vir um juízo, e você quer ser livrado do juízo que virá, e você quer realmente se arrepender dos seus pecados. A Bíblia diz, se confessardes os vossos pecados, Deus é fiel e justo, para vos perdoar os pecados, e vos purificar de toda a iniquidade. Amém? Ouça estas e outras mensagens do Bispo Márcio Monteiro no YouTube, canal AD Cristo Salva. Se inscreva e compartilhe.
Faça as 3 orações diárias no Instagram do Bispo Márcio Monteiro, ao meio-dia, às 18 horas e à meia-noite. E a partir das 2 da tarde tem o programa escatológico A Última Trombeta. A Assembleia de Deus Cristo Salva desenvolve um trabalho evangelístico e social denominado Ungidos da Madrugada. Colabore para que esta programação não saia do ar. Se você quer apoiar esse projeto, contribua através do nosso Pix, projetocristosalva@gmail.com. Assembleia de Deus Cristo Salva. Participe dos nossos cultos e venha louvar ao Senhor. Segunda, Vitória, às 19 horas. Quarta, Família, às 19 horas. Sexta, Cura e Libertação, às 19 horas. Sábado, Jovens, às 19 horas. Domingo, Salvação, às 18 horas. Nossos endereços: Messejana, Rua Mendes Sá 617, Palpina, Rua Beatriz Gurgel 1018, na Rua do Upa, Curió, Rua Pedestre J, número 57, Jardim das Oliveiras, Rua Desembargador Jucá Filho, número 109, São Cristóvão. E em Mossoró, Avenida Maranhão 355, Bom Jardim. Ei, se liga nessa, Assembleia de Deus Cristo Salva. Toda sexta-feira tem vigília no Centro de Adoração Cristo Salva, a partir das 10h30 da noite, ali na Avenida Doutor Manuel Soares, número 276, Aquirás. Venha ser edificado, Deus tem uma palavra para você. Venha e traga toda a sua família. Assembleia de Deus Cristo Salva, louvor, adoração e sempre uma palavra poderosa para a sua vida. Participe dos nossos cultos, segunda, quarta e sexta, às 7 horas da noite. No domingo, às 8 da manhã, tem Escola Bíblica Dominical e às 7 da noite, culto de salvação. Deus tem uma palavra para você. Venha e traga toda a sua família. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. E você é o nosso convidado especial a participar do nosso culto de adoração a Deus na Igreja Assembleia de Deus Cristo Salva. Confira nossos endereços e vem junto com a gente. Avenida Mendes Sá 617, Messejana. Rua Beatriz Gurgel, número 1018, Palpina. Avenida Washington Soares, 3823, Água Fria. Rua Desembargador Jucá Filho, 109, Jardim das Oliveiras. Rua Pedestre J, 57, Curió. Rua 87, número 195, na segunda etapa, José Walter. Rua 5, 950, Janguru Sul. Rua 87, 145, Cidade Jardim 2. Rua do Cruzeiro, 711, Coaçu, Eusébio. Avenida Alberto Maranhão, 3055, Bom Jardim, Mossoró, Rio Grande do Norte. Assembleia de Deus Cristo Salva. Jesus tem uma palavra para a sua vida. Venha, traga toda a sua família. Você é o nosso convidado especial. Vencendo, vem, Jesus.